Olá, professores, bom dia, boa tarde para quem já está almoçando. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Peço perdão aí pelo atraso. Deveríamos ter começado ao meio-dia, tivemos alguns minutos de atraso. Hoje a gente vai estar conversando com vocês até próximo de 1h45, 1h da tarde, né, 13h45. Porque tem uma preparação para a aula depois aqui do estúdio. Hoje eu estou aqui no estúdio da EFAP, que é o estúdio de cima, para quem conhece. Nós temos aqui o auditório, que hoje o estúdio está aqui, que é para ter um espaço amplo para as pessoas circularem, para ter uma circulação de ar, enfim, de tudo aqui, para diminuir riscos. E temos o outro auditório também de baixo, que também virou um estúdio para este momento. Então, essa semana já fiz transmissão pelo celular, já fiz transmissão remota, porque eu tinha uma reunião ontem lá no Palácio. Estamos testando bastante coisa. Hoje, durante o dia, e eu começo falando isso, porque durante o dia, hoje, já vamos ter professores transmitindo aulas ao vivo do celular de casa, certo? Nós já temos algumas transmissões. Eu estou aqui hoje com a Bruna, e com o Caetano, e tem os outros coordenadores que estão aqui, está o William, do nosso financeiro, a Cris da EFAP, o Daniel da CISI, o Thiago da CITEM, a Cristi está cuidando dos pagamentos, está correndo muito lá para cuidar disso, então hoje ela está dispensada de estar aqui presencialmente, porque a gente quer corrigir muito todos esses problemas para os professores que sentiram. O pessoal está reclamando aqui de som baixo. Sou eu ou são vocês aqui, galera? O Bruno, afasta um pouquinho o microfone aqui. A Bruna está de Sandy hoje aqui, gente. Vocês podem olhar o microfone dela, ela vai cantar para a gente aqui no final, o turu aqui. Vai ser legal que fica gravado, tá, Bruna? Melhorou o som aqui, professores? Som baixo, áudio baixo. Aqui estou recebendo ainda. Estão subindo aí. Só um minutinho, pessoal. A gente está corrigindo aqui. Alguns botaram aqui um pouco melhor. Melhorou. Agora é normal. Obrigado. Estamos aqui ajustando. Se tiver algum problema, vocês vão nos avisando aqui. Muito obrigado aí pela ajuda aqui, galera. Enfim, então eu estava falando das formas de transmissão, eu mesmo utilizei, testei na segunda-feira, a live de segunda-feira foi pelo meu celular, com a internet patrocinada, né, porque quando a gente conecta aqui pela 3G, tá patrocinando. Então, a gente começa com umas aulas hoje, né, alguns professores já transmitindo de casa. Isso é importante, porque a gente vai poder dar oportunidade, por exemplo, eu sou professor de matemática lá de São Carlos, eu gostaria muito, secretário, de também participar, de fazer uma aula, e a gente quer essa cara da rede cada vez mais aqui dentro, melhorando. A gente tem recebido algumas críticas bacanas, né, no sentido de melhorar, mas então a gente está adaptando aqui a tecnologia. Como é que está funcionando isso hoje? Bruna, bom dia. Bom dia. Bom, gente, como o secretário falou, a gente vai começar a ter transmissões feitas pelo celular, né, para o aplicativo. A gente até conta aí com a compreensão de vocês, porque como foi com o secretário, vai ser um teste de novo, a gente está aprendendo e aprimorando para mais gente poder fazer isso. Além disso, amanhã a gente vai ter um piloto pequeno com alguns professores de uma formação para poder fazer transmissão de celular. A ideia é que a gente faça esse teste com esse primeiro grupo, colha algumas devolutivas e que mais para frente mais professores do estado possam, caso se interessem, fazer essa formação para transmitir pelo celular, permitindo que mais gente participe. Hoje, as aulas que vão ser transmitidas do celular são aquelas que vão só para o aplicativo, e amanhã a novidade é que a gente vai transmitir aulas do celular, inclusive para a TV Educação. Então, a cada dia a gente está aprimorando essas estratégias e garantindo que mais gente possa participar do Centro de Mídias. Amanhã, provavelmente, a gente já pode falar um pouco dessa experiência de hoje. Olha só, o pessoal está reclamando de novo aqui o som dela, aqui, então talvez aproximar um pouquinho
A espuminha. Fala um Melhorou? pouquinho, Bruna. Os Som? professores me digam se o som da Bruna melhorou aí para vocês. Melhorou, gente? Botaram aqui, alguns botaram melhorou, tá ótimo, então ficou mais fácil. O meu som, imagino que esteja ok, né? Obrigado, Bruna. Então, acho que isso é uma coisa bacana, porque a gente quer cada vez mais, de novo, como eu disse, a cara da rede, dos nossos professores, a gente ajustando tudo isso, logicamente, que a gente está. Lembrando que a gente está com novidades aqui ao máximo possível, quase que diariamente. Daqui a pouco eu vou chamar aqui outras duas pessoas, mas começando aqui o papo com estes dois, uma coisa que eu queria começar falando com vocês hoje é sobre o Saresp. Algumas perguntas às vezes aparecem, se o Saresp desse ano está mantido, se não está mantido. Não é ainda uma decisão se vai ter ou se não vai ter o Saresp, vai depender de quando é que a gente volta, como que a gente volta, vamos analisar isso com calma e conjuntamente, com toda a rede. O que é certo é que a gente tem que fazer uma bela avaliação diagnóstica, no mínimo no início do ano. De algum jeito ou de outro, de algum jeito vamos ter algo assim. Mas a gente está tentando ter instrumentos de melhora nas próprias devolutivas. A gente tem uma avaliação muito robusta, muito importante, e a gente precisa cada vez mais melhorar as devolutivas para vocês, professores, para as equipes das escolas, para a própria rede, para a própria secretaria ter um aproveitamento melhor do uso pedagógico das ferramentas que a secretaria procura disponibilizar. Eu, particularmente, defendo que a gente busque modernizar essas devolutivas, chegar mais próximo aí da escola, do professor, da coordenação pedagógica. E a gente hoje já subiu, já está no ar, né? A nova revista do Saresp, que ela traz algumas novidades. Vocês já tinham resultado aí por escola, que a gente já tinha publicizado no mês de fevereiro, né? Ainda. Então, a novidade aqui é que tem algumas coisas, alguns pontos novos na revista do Saresp. Eu vou dar uma passadinha aqui, rapidamente, aqui numa apresentação, junto com o Caetano, que está aqui comigo. Vocês podem colocar a apresentação? Pode colocar a apresentação no ar, por favor. Secretário, acho que sobre o som, que tem algumas pessoas falando ainda, o Marcão e o Bob mandaram uma mensagem aqui, falando para o pessoal que ainda está com o som baixo, testar, apertar naquele bonequinho do meio, porque tem uma equipe testando aqui, parece que normalizou o microfone, então pode acontecer do seu aplicativo estar com o som baixo. Então tem um bonequinho bem no meio, embaixo de onde vocês veem o vídeo, você aperta nele e dá para aumentar o volume. Consegue focar aqui comigo, por favor? Aqui no meu celular, por favor. Certo? Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui no chat, você clica aqui neste botão do meio, certo? Aqui tem um botão de volume. Se isso daqui estiver muito baixo, você vai ouvir mais baixo. Então, isso é uma regulagem que você faz aí do seu som. É este botãozinho aqui do meio que ele está mostrando, certo? E aí, para voltar para o chat, você volta aqui no botão de cima, certo? E se você não quiser ficar lendo todas as mensagens e olhar só o vídeo, você mantém aqui ainda o celular, você bota de ladinho, que ele vai aparecer sempre a tradução em Libras e a imagem um pouco maior, né? E quando você quiser voltar para o chat, você pode voltar. Só para ver, porque realmente esses tempos eu também estava apanhando aqui com esse negócio do volume, e depois que eu também aprendi isso. Boa lembrança aqui, Marcos. Tem uma galera aqui agradecendo aqui. Valeu, boa dica mesmo. A gente nunca tinha falado aqui. Bacana. Vamos lá, voltando aqui. Então, pode colocar no site a apresentação aí, por favor? Lembrando que já está no ar, tá bom? A gente já está disponibilizando a revista. Eu vou falar um pouquinho dela, porque a gente está, de novo, tentando dar um tom de melhoria, né? Então, dentro do menu do site, você vai encontrar a linha do tempo e a evolução da aprendizagem, né, Caetano? O resultado de língua portuguesa e matemática, como já existia, o resultado por município, os resultados do foco aprendizagem à ação, dos resultados do foco aprendizagem à ação pedagógica, e tem outros conteúdos diversos lá dentro.
Pode passar. Isso, pode colocar no ar. Não tem problema de ir avançando assim, não tem problema. Caetano, conta aí um pouquinho do que temos de novidade, então, aí na revista do Saresp. Perfeito, secretário. Então, quando os professores, coordenadores, diretores acessarem a revista do Saresp, eles vão ter acesso ao detalhamento do resultado da rede nessa avaliação feita no final do ano passado, né? Então, uma das coisas que podem ser acessadas é uma explicação sobre alguns dos itens, né, algumas das habilidades que foram abordadas na avaliação, as principais, as mais estruturantes, né? Então, para cada uma das séries avaliadas no Saresp, vocês vão ter lá o acesso para a língua portuguesa e para a matemática, da análise de itens que sejam emblemáticos, né? Então, analisando cada um dos itens, e aí tem lá, de forma bem detalhada, o que cada uma das alternativas queria dizer, o que se pode depender do que o aluno sabe a partir da análise desse item, né? Ou seja, se o aluno errou um item ou acertou o outro, o que isso quer dizer a partir da parte dele, né? Como é que a gente consegue usar esses itens para entender melhor o que os nossos alunos sabem ou não sabem ainda. Isso fica facilitado também com as escalas de proficiência, né? Então, cada uma das séries e componentes tem lá uma escala de proficiência. Então, eu vou conseguir dar um significado para um número abstrato, né? Então, os meus alunos estão com média de 200 e tanto, 247. 247 quer dizer o quê? O que esse número quer dizer, né? Qual que é o significado que a gente consegue atribuir para esse número? Olhando a escala de proficiência, você consegue dizer, bom, se ele está nessa posição da escala, isso quer dizer que ele tem determinadas habilidades, ele é capaz de desempenhar determinadas tarefas que estão lá descritas na escala, tá? Então esse é um ponto importante para a gente entender e trazer mais significado para aquilo que os nossos alunos sabem ou não sabem. Pode colocar o próximo slide aí na tela, que aí uma outra novidade que a gente está trazendo esse ano é um detalhamento um pouquinho maior agora sobre alguns gráficos que o secretário já apresentou, eu já apresentei algumas vezes, mas ficam agora à disposição para todas as séries e etapas, que ele traz o contraste entre a posição... Na próxima slide, por favor. Isso, ele traz o contraste entre a posição que a rede está e onde ela deveria estar. Tá? Então, a gente está chamando de mapa da defasagem, né, que mostra um determinado ponto na escala. A gente diz se esse ponto ele é abaixo do básico, adequado e avançado. E essas faixas vão melhorando ao longo do tempo, né? Elas vão avançando, porque a gente espera que ao passar das séries, né, ao passar dos anos, os nossos alunos vão aumentando a sua proficiência, ou seja, aquilo que é considerado adequado no 6º ano não é mais adequado no 7º, né? A gente espera que no 7º eles tenham desenvolvido mais habilidades. Então, com esse mapa de defasagem, a gente consegue saber exatamente onde que as nossas turmas estão e como que elas deveriam estar, né? Então, quando eu contrasto essa posição no mapa, né, de como estão as nossas turmas, seja a média do estado, seja aí a da minha escola, eu consigo ver onde que ela deveria estar para estar no adequado, né? Então, o que muita gente às vezes fazia antes usando aquele simuladorzinho da sede, dá para também fazer agora olhando pelo mapa na revista do Saresp. Tá? Esse é um mapa que a gente já tinha trazido, secretário, em algumas falas, mas não estava ainda à disposição aberta, né? E aí, uma coisa que eu acho que é interessante falar é que a gente está caminhando para uma integração cada vez maior do Saresp em revista com os outros sistemas da secretaria, né? Então, uma das sessões que vocês vão encontrar aí no Saresp em revista é a que leva para a ferramenta da Foco Aprendizagem dentro da sede, né? Então, como é que a gente consegue trazer mais dinamismo para esses resultados da aprendizagem a partir de identificar exatamente para cada escola, né, para cada turma, como foram os resultados na avaliação. Bom, vamos seguir o próximo slide. A gente tem aí o detalhamento das escalas, né, que eu comentei. E aí tem toda uma reflexão sobre o papel que essas escalas têm para a prática do professor, né? Então, o professor vai encontrar
nessa parte do Saresp em Revista, uma série de informações para que ele reflita sobre a sua prática e entenda quais as habilidades foram ou não foram desenvolvidas ainda pelos seus alunos. Tá? Inclusive, na parte de alfabetização, como a gente teve avaliação no Saresp no segundo aninho do Fundamental esse ano, para avaliar a alfabetização, tem uma sessão especial com pistas pedagógicas para a alfabetização, né? Então, um detalhamento ainda maior de como que as questões que foram utilizadas para avaliar essa alfabetização, elas se relacionam com as hipóteses que os alunos podem ter tido ao responder cada uma das alternativas ou para ter dado cada uma das suas respostas, no caso da resposta discursiva, né? Então, esse aprofundamento do nosso entendimento sobre a alfabetização é muito bacana nesse momento para a gente conseguir trazer para as professoras e professores de anos iniciais uma robustez maior, né? Vamos aí engrossar o caldo daquilo que a gente conhece sobre a avaliação sobre a alfabetização a partir dos resultados de avaliação. Então, como é que a gente consegue usar os resultados de avaliação para refletir sobre a prática e entender exatamente como que a gente consegue avançar com os nossos alunos dentro das hipóteses de alfabetização. Tá? O secretário mencionou a visualização por municípios, a gente trouxe a regionalização, né? Então, vocês vão ver que o Saresp em Revista esse ano traz os mapas do estado de São Paulo com as cores aí associadas a cada uma das faixas de proficiência, né? Então, a faixa média de cada rede municipal e de cada município na rede estadual. Né? Então, é possível ter essa visão por município, né? Não só por diretoria de ensino, mas agora também por município. E aí, não só em tabelas, mas também visualmente, né? Então, eu consigo ali olhar para a minha região e ter uma visão mais clara de como minha região está desempenhando. Tá? Por fim, a gente tem a conexão do Saresp em Revista com a plataforma Foco Aprendizagem, né, a ferramenta Foco Aprendizagem dentro da sede. Então, entrando lá, vocês já têm acesso às devolutivas do Saresp por turma, né? Aí, então, a revista Saresp, ela traz a visão geral, e aí, entrando na sede, você consegue ver por turma. Lembrando que nessa visão por turma da Foco Aprendizagem, que é uma coisa que a gente ainda não usa tanto, tem dois tipos de visualização. Uma visualização retrospectiva e uma visualização prospectiva. O que isso quer dizer? Em uma visualização retrospectiva, eu vou olhar as turmas que fizeram o Saresp no ano anterior. Então, eu estou olhando para a turma do 5º ano A que fez a avaliação na minha escola. Tá bom, mas esse 5º ano ele já saiu, ele já não é mais, não está mais comigo, né? Esses alunos terminaram o ensino fundamental nos iniciais e agora estão nos anos finais. E aí, como que eu faço? Bom, para isso a gente tem a visualização prospectiva, ou seja, eu consigo ver para a minha turma de alunos que está no 6º ano, eu consigo ver a média de resultado deles no Saresp do 5º ano do ano anterior. Né, do Saresp 2019. Ou seja, o que o sistema faz? Ele pega, porque a turma do 6º ano ela é composta de alunos de várias turmas de 5º ano diferentes. Né? Eu podia ter um aluno que estava no 5º ano A e alguns alunos que estavam no 5º ano B. E aí todos eles foram para a turma do 6º ano A, por exemplo. Então, esse resultado do Saresp do 6º ano A, resultado prospectivo, ele é fruto dos resultados daqueles alunos como eles tiveram no ano anterior, no Saresp 2019, já porque só as turmas do 5º ano que fazem a prova do Saresp, as turmas do 6º não fazem. Tá? Então, aí você consegue ter esse olhar por habilidade, por turma, com prospectivo. Então, eu consigo entender como estão chegando os meus alunos, agora nos anos finais, como estão chegando os meus alunos no ensino médio. Né? Então, a gente tem falado muito sobre o acolhimento e de chegar no aluno onde ele está. Essa ferramenta permite a gente olhar para esse aluno como ele está chegando ali no meu ensino médio, né? Como que foram as habilidades avaliadas na prova no 9º ano, eles já agora chegaram na 1ª série do médio, então como que está vindo essa turma, né? Cada uma das minhas turmas, qual que é a característica delas. Então, acho que esses são os destaques, secretário do Saresp em Revista, e tem também, por último,
um estudo bastante bacana sobre a relação dos fatores associados ao desempenho. Então, um estudo de professores da Unesp sobre quais aqueles fatores que estão relacionados com o desempenho escolar. A gente sabe que a aprendizagem ela tem a ver com o ensino em si, com as condições materiais, né, que são os cadernos, com os materiais que eles usam para aprender, mas também tem a ver com outros fatores, né, tem a ver com o clima na escola. A gente sabe que uma escola que tem situações de bullying muito frequentes, um aluno que enfrenta situações de bullying muito frequentemente não vai ter um desempenho tão bom. Então, todos esses fatores relacionados têm aí uma análise bem bacana, bem detalhada da equipe de professores da Unesp sobre isso, que também está à disposição, como de costume. Muito legal. Esse último slide, logicamente, ele foi feito para vocês verem na tela, mas não para vocês lerem. Esse daí, né? Eu estou aqui olhando para ele, logicamente, imagino que vocês também. É só para exemplificar. Isso está lá no site. O site é o saresp.vunesp.com.br. Você encontrará todas essas informações, não é isso, Caetano? Exatamente. Então, é bacana, tem muita coisa legal. De novo, eu acho que a gente precisa aprimorar cada vez mais essas devolutivas, tentar dar um suporte maior para os nossos profissionais em relação a esse todo o processo, né, de avaliação que a gente tem. E eu até queria, aproveitando aqui, abordar algumas coisas, né? A gente não sabe até quando que a gente vai ficar parado, tem a possibilidade de começar a retornar em julho. A única certeza que a gente tem é que quando retornar será gradual, terá um protocolo gradual, e aí a gente vai precisar muito fazer um esforço de busca ativa, fazer um esforço de recuperação, fazer um esforço de olhar para todos os nossos alunos, especialmente os que mais precisam. Vai ter uma avaliação diagnóstica que precisa ser feita no início, sabe Deus como estarão cada um dos alunos, e dar um norte para a gente, inclusive para planejamento, né, que eu acho que é fundamental. E aí tem algumas ferramentas que a gente começou utilizando, não estão perdidas, como a própria diagnóstica do início do ano, acho que ainda é válida, mas a gente vai ter que fazer uma nova diagnóstica, que aí a Coped já está preparando isso. Temos as questões das APs, que estão, aliás, já vi pergunta aqui, né, sobre as APs, e queria falar sobre as APs aqui, Caetano. Como é que está isso? Quais são os prazos? Tem professor nosso nos perguntando aqui. Então, vamos lá, secretário. As AAPs chegaram nas diretorias de ensino, semana passada tinha as últimas 3 que estavam faltando entregar, e agora estão sendo entregues nas escolas e das escolas para os alunos, né? Então, muitas escolas já entregaram, já estão entregando, junto com o material adicional que a gente imprimiu agora, né, orientações para os pais, orientações sobre o centro de mídias, os cadernos do Aprender Sempre, estão entregando também as AAPs impressas. Essas AAPs elas devem ser preenchidas pelos alunos, mas a forma de trabalhar a AP vai ter que ser diferente, lógico, porque ele está fazendo a AP em casa, em um ambiente diferente daquele que ele estaria fazendo se estivesse na escola, né? Então, uma das questões que a gente está lembrando os professores o tempo todo, isso tem também no documento orientador, é que o uso dessa AP não vai ser exatamente igual ele faria como se estivesse na escola. Então, a gente espera que os alunos, sim, respondam aos APs e que essas informações sejam trazidas de volta para alimentar o sistema, mas a gente não vai ter o mesmo tipo de cobrança em termos de quando essa data tem que ser preenchida, mas porque a gente sabe que alguns alunos só vão conseguir devolver o resultado dessa avaliação na volta às atividades presenciais ou um tempo depois, né? Porque demora até chegar na zona rural, depois até voltar para a escola. Então, essa é uma primeira característica, a flexibilização com relação ao tempo. De maneira geral, a expectativa é que essas avaliações sejam concluídas até o final do bimestre, que a gente tem dia 29 de abril, 29 de maio, o final do primeiro bimestre, com o calendário ajustado. Mas a gente entende, e tem que ser dessa forma, tem que ser tolerante com as situações excepcionais e com a realidade específica de cada um dos nossos alunos, tem que ser levado em consideração.
A segunda característica que acho que é importante levar em consideração nessas APs é que os professores deveriam solicitar dos alunos, ou cobrar dos alunos, ou incentivar os alunos a também, não só dizerem, letra A, letra B, letra C, letra D, para item 1, item 2, item 3, item 4, mas também para justificarem seu raciocínio, explicarem como eles chegaram àquela resposta. Porque aí o professor vai poder avaliar muito mais realmente quanto que aquele aluno aprendeu a partir das respostas do aluno do que só vendo as alternativas sendo preenchidas. A múltipla escolha ela é muito bacana e muito útil porque ela dá velocidade nesse processo de entender o que cada aluno aprendeu ou não. Mas na situação que a gente está hoje, em que ele vai fazer em casa, a gente tem que se apoiar em outras características do exame que também são positivos, que é a possibilidade do aluno explicar como ele chegou na resposta e o aluno e o professor com isso entender como que está a aprendizagem do aluno. Legal. Aliás, tem uma professora aqui, a Rosimari, estava falando aqui para a gente, perguntando, né? As APs, preciso digitar, Caetano? Como é que vai ser este processo em relação às APs que a gente enviou agora, Caetano? Sim, a gente vai continuar com a digitação no sistema, os resultados têm que ser subidos para o sistema, mas a gente não vai usar esses resultados da mesma forma que a gente usava antes. Então, por exemplo, nos últimos bimestres, a gente tem usado os resultados das APs para balizar as reuniões de MMR. Né? Então, agora, com essa situação que a gente está hoje e as APs sendo realizadas pelos alunos em casa, não é o mesmo tipo de resultado. Claro. Óbvio, não dá para comparar realizar a AP em casa com realizar a AP na escola, né, num ambiente de prova. Então, o sistema vai ficar aberto, a digitação deve acontecer, mas com mais tolerância com relação ao prazo, a quando isso vai acontecer, e podendo depois voltar e a corrigir qualquer coisa e poder utilizar, e deixando claro que esses resultados não vão ser usados da mesma forma depois para comparar com os resultados anteriores nos momentos de discussão do MMR. A professora Luciana está sugerindo aqui APs pelo formulário Google. Por que não? Por que não? Essa é uma ótima sugestão, professor. A gente está trabalhando para isso justamente agora. Tanto via Google Classroom, né, que pode ser usado o formulário Google, mas a gente também está trabalhando numa solução que possa ser usada pelo aplicativo da secretaria e aí a gente consiga também patrocinar os dados. Daqui a pouco vai estar aqui comigo, vou chamar o Thiago daqui a pouco aqui. O Thiago é o nosso coordenador de tecnologia, ele vem junto com o Marcos daqui a pouco, justamente para falar um pouco sobre algumas coisas que vêm por aí. Ele olhou com o olho arregalado porque eu não combinei com ele, então ele vai ser surpreendido assim, aqui ao vivo, para responder algumas coisas. A gente está trabalhando, inclusive, num aplicativo de avaliação para ajudar a enviar. Tem alguns parceiros que estão apresentando propostas, a gente tem feito credenciamentos para aplicativos, para outras soluções, que também apresentaram, acho que já teve um aprovado agora, que ajuda a fazer redação, tem outro que está chegando também, com correção e tudo mais. Bem interessante, coisas legais, mas o Google Forms é uma das formas, mas a gente vai ter também um aplicativo que provavelmente, inclusive, vai estar ligado a isso, para ajudar. Eu vou já falar do Google Classroom, tá, pessoal? A galera aqui, vários perguntando, cadê o tutorial, Marcos? Já fica aí. Cadê o tutorial aqui do Classroom? Já tem essa pergunta. Cadê o tutorial do iOS? Eu também sou usuário de iOS, cadê? Cadê o tutorial? Não, o Google Classroom. Está em revisão lá pela Google, está sempre atrasada a Google perto do Android. Desculpa. A Apple, né? Desculpa, a Apple está sempre atrasada em relação ao Android. A Google foi mais rápida com a gente no Android. Mas eu falo daqui a pouquinho de novo, quando eu estiver aqui com o Marcos e com coisa. Na sexta-feira, gente, eu já vou deixar assim, lembra que eu me comprometi de fazer todos os dias aqui uma live para ter um papo com quem quer. Na sexta-feira, senhora Bruna, eu quero aqui um professor que já saiba usar para ele me ajudar a explicar, conversar, bater um papo sobre como usar o Google Classroom. Um ou dois professores aqui no estúdio comigo que toparem, que quiserem, né, que já saibam usar, porque mais do que mostrar somente o tutorial, é mostrar o pedagógico, como é que ele usa na turma dele, como é que ele usa na prática do dia a dia. Eu acho que isso é mais importante do que somente o tutorial. O tutorial é super importante, né? Mas
mas a gente precisa ir além. Então, na sexta-feira, eu quero falar desse tema, 1 ou 2 professoras aqui da rede nossa já utilizando, que já utilizam, enfim, ou que já começaram, certo? Combinado. E aí, gente, em relação às avaliações, de novo aqui surge a pergunta, e aí, vai ter o Saresp? De novo, gente, eu não vou decidir agora ter ou não ter o Saresp, a gente não sabe ainda a volta, se tiver, talvez tenha uma característica diferenciada, a gente vai ter que olhar isso nos próximos dias, os próximos acontecimentos, sentir como é que será ainda a quarentena. Então, dependendo aí dos próximos dias, a gente pode ter em breve aí, né? Em breve algumas novidades em relação a isso, né? A professora Maxilândia perguntando, vai ter concurso esse ano? Nós queremos ter, sim, o concurso no segundo semestre, ainda deste ano, certo? A ideia é que a gente consiga fazer. Aqui... Oi? Não, nem vi essa ainda. Não sei onde é que tu está. E fala no microfone, sempre que for falar. Estamos falando sobre o acesso pela NET. A NET a gente ainda está. Temos alguma novidade, Thiago, com eles? A gente vai fazer uma campanha de reclamação. Para quem é usuário da NET da Vivo, fazer uma baita de uma campanha de reclamação, mandar um e-mail reclamando por que não tem o e-mail o canal da educação, seria interessante. Aqui, só um comentário. Professora Neuza, ela botou assim, eu falei do olho arregalado do Thiago, porque eu falei que ia trazer ele ao vivo para cá, para conversar. Ela botou olho arregalado. Muito legal, estamos todos, disse ela aqui. É verdade, viu, Neuza? É verdade, obrigado aí pelo comentário. Vamos, então, acho que em relação à parte do pedagógico, tivemos alguns avanços. Para a gente avançar em relação ao cronograma, tivemos algum problema hoje? As aulas estão certinhas? Alguém teve alguma coisa? Como é que está isso, Bruno? Tudo ótimo. A gente acabou de ver uma aula super legal, né, de Revolução Francesa aqui. A gente, que nem a gente combinou, hoje vai publicar o cronograma da semana que vem. A gente já avançou bastante, seguimos pedindo para vocês terem a compreensão de que pode acontecer uma errata ou outra, né? Mas a gente já vai publicar com... Peraí. Deixa eu deixar claro para vocês. Vai acontecer uma errata, exato, certo? Assim, a chance de todas as 214 aulas acontecerem, como a gente vai publicar hoje o cronograma, assim, vai acontecer. É como se você estivesse lá na escola, certo, gente? Você programa a escola. A escola está funcionando lá com 200 aulas também, todo professor tem o seu horário. Tem o professor que fica doente e não pode ir naquele dia. Aquela aula estará prejudicada, por mais que venha um professor eventual, que ajuda e ajuda muito, naquele momento acaba tendo uma espécie de replanejamento. Se acontece aí algumas vezes na escola, garanto que a gente também está aprendendo e acontece. Então, assim, acho que a gente vai ter a maioria absoluta das escolas dentro do cronograma, mas é muito provável que tenhamos algum problema ou outro. Já aconteceu o problema de o professor está previsto fazer a conexão do próprio celular, e aí caiu a conexão, né? Lembrando, no replanejamento, a gente teve a própria palestra lá com o Roberto Carlos, ele teve problema na conexão dele, que ele está lá no interior de Minas Gerais. E aí ficou ruim, caiu, ficou fora do ar, então problemas acontecem nesse processo. Então, vai ter, provavelmente, sim, certeza, praticamente, algum tipo de errata. Estamos trabalhando para não ter, mas a gente melhorou bastante em relação a esse processo, que a gente não estava conseguindo o cronograma. Eu recebi uma crítica essa semana, até foi no meu WhatsApp, de uma diretora, de uma professora, nem me lembro mais agora e peço desculpas, mas acho que a pessoa, se estiver assistindo, vai lembrar. Que às vezes não, a gente ainda precisa melhorar muito a lógica da sequência das aulas, certo? Acho que essa ainda é um desafio que a gente tem que fazer, de novo, lembrando que a gente está tentando construir tudo junto e ao vivo, literalmente, né? A gente já está com um percentual muito grande de aulas feitas, a gente ainda tem aulas gravadas, ainda tem conteúdos gravados, logicamente, e continuarão sendo usados, mas sempre com alguma interatividade
ao vivo, acho que isso é super importante. Mas hoje, qual é o percentual já de aulas ao vivo, Bruna? 77,5% das aulas são ao vivo. Certo, o meio faz bastante diferente nesse momento. Estou sendo precisa aqui. Então, isso é importante. Esse número era muito menor na semana passada, será melhor ainda na semana que vem, e a gente vai progredindo nesse sentido. Então, só para deixar muito, muito claro assim, que nós temos e teremos desafios que vocês também teriam em outras situações, acabam acontecendo. Então, neste ponto aqui, vamos avançando. Só para terminar o negócio da NET e da Vivo, gente, de verdade, se eles não derem retorno essa semana, vamos fazer uma campanha, e se os professores toparem aí nos ajudar com os estudantes para colocar no ar muito rapidamente na TV a cabo, certo? Porque ajuda muito. Secretário, só uma outra melhoria que a gente vai trazer no cronograma essa semana, a pedido também de vocês, é um detalhamento maior do que vai estar no canal do EJA. Então, isso já está contemplado, eu estou vendo que algumas pessoas estão pedindo isso aqui, isso já vai estar no cronograma que vai ser publicado hoje. Legal. Aqui tem a professora Sheila falando que a Sky está ótima. Muito legal, aliás, agradeço muito a Sky, recomendo as outras, quando elas acertarem eu elogio aqui. Mas queria muito agradecer a Sky, porque realmente ela é muito importante, especialmente para a zona rural. Aliás, eu até queria deixar, outra vez foi trazida aqui, Tiago e Marcos, a sugestão de olhar como é que coloca o canal na parabólica. E eu não tenho uma resposta e não sei se a gente avançou, mas só para ficar atentos, isso é importante para as regiões que mais precisam, especialmente no interior do estado, zona rural. Ver isso essa semana, tá bom? Eu não sei nem por onde olhar isso, basicamente. Das operadoras a gente sabe, mas parabólica, não sei como é que funciona. Anotem e vejam isso. Estou aqui com a pergunta da Juliane. Sede com problemas no acesso alguma coisa em relação a isso? Então, vejam aí se tem alguma coisa sendo trabalhada. Aqui tem bastante gente falando de notebook, eu já vou falar sobre isso, tá bom, gente? Na segunda rodada aqui de hoje ainda eu falo sobre isso. Uma coisa que é legal de autoatendimento, aproveitando que a Bruna está aqui, e depois o Thiago pode comentar mais, é que nós lançamos o nosso canal de autoatendimento. Não sei se vocês já viram, já receberam. Ele para ser uma inteligência aí que vai aprendendo com os nossos com as próprias respostas, com a interatividade sobre os problemas. E a gente batizou aqui em homenagem ao nosso colega aqui, é o Bob, né? O Bradesco tem o tal da Bia, né? Nós temos aqui o Bob na secretaria, que é um autoatendimento. Como é que ele está funcionando, Bruna? Você consegue dar uma explicação básica? Bom, quem acessar o nosso site, né, o Centro de Mídias SP, já vai encontrar aí a possibilidade de acessar o Bob. Não sei se dá para pegar aqui no meu celular, mas aqui embaixo ele fica, né? E aí vocês podem acessar o Bob, e aí ele vai perguntar no que ele pode te ajudar. E aí você vai respondendo aqui, o Bob conversa com você. Deixa eu fixar ele aqui. Aliás, enquanto a Bruna vai falando, vem para cá o Thiago, e agradeço ao Caetano, ele vai ficar aqui, qualquer coisa ainda ele volta aqui comigo. Vem para cá, Thiago, hoje. Depois vem o Marcão Tuber também, depois. Vocês estão vendo o Bob? O Bob Real está aqui também. Está aqui no auditório. Mas a ideia... o microfone... eu só queria colocar um ponto importante do Bob, é que o Bob ele é muito burro ainda. Coitado do Bob, então, né? Tem que higienizar. Não, agora ele começou, agora vai. Traz álcool gel para ele aí, por favor. Só ficar atento aí. Obrigado. Porque, só explicando aqui, vocês não viram, né? É porque o Caetano saiu da cadeira, quando vem sentar outra pessoa, se pega o microfone e se higieniza. Não foi feito, é o protocolo daqui do estúdio. Se higieniza o microfone, aí a outra pessoa utiliza. Então, este microfone com a cor vermelha aqui neste momento, somente eu utilizo. Se vier outra pessoa para utilizar, se higieniza e aí se deixa e se utiliza. Então, agora ele também vai higienizar as mãozinhas antes que leve ao rosto e
E, logicamente, vai ter aqui o microfone. Estou dando uma enrolada para o Thiago voltar aqui, porque ele chamou o Bob de burro. Ele vai ter que Coitado explicar do isso. Bob. Não é o Pronto, Bob do pessoal, Bob. Não é o Bob que está aqui, tá? tomei banho até. Aliás, ele está Olha a situação da minha mão, não sei se dá pra ver aqui, mas tá brilhando. Está brilhosa. Me banharam aqui de álcool em gel. Mas assim, o Bob ele é uma tecnologia de inteligência artificial. Isso é muito exatamente. importante. É a primeira experiência que a gente está tendo de inteligência artificial. A gente já estava trabalhando, certo, para a gente poder ajudar, e a gente quer avançar muito nessa tecnologia para ajudar mais. A gente é muito grande, né? Nós somos muitos professores, muitos alunos, e para todos esses processos, ter algum tipo de canal mais automático que nos ajude a responder questionamentos é importante. Mas por que o Thiago fala que é burro? É porque pouca gente utilizou ainda, porque a gente acabou de lançar. Esse é o tipo de coisa que quanto mais gente utilizar e fizer perguntas, ele vai aprendendo. Isso é muito importante. Então, explica um pouquinho para a gente, Thiago. Aliás, parabéns a toda a equipe que tem colocado em pé. Vamos lá, como é que funciona o Bob, pessoal, o assistente virtual? E aí, como a Bruna mostrou, ele já está disponível então, no site, e ele vai ser disponibilizado também nos aplicativos da Secretaria e em outros canais, e no próprio Facebook também. Então, hoje, vocês vão ver que o Bob ele é bem burro mesmo. O que quer dizer que o Bob é burro? Ele só sabe responder algumas questões e que são aquelas principais dúvidas que a gente tem sobre o aplicativo. Então, como que eu acesso, como que eu busco meu RA, como que eu mudo minha senha, qual é a programação do dia, onde que eu baixo o aplicativo, enfim. A gente mapeou as principais dúvidas que a gente tem recebido do aplicativo e a gente já estruturou uma resposta. Então, se você chega lá para o Bob, você vai falar, oi, Bob. Ele vai te perguntar, oi, tudo bom? Você tem uma dessas dúvidas aqui? E aí você consegue selecionar a dúvida e você vai ter uma resposta. Agora, se você tem uma dúvida que ele não sabe responder ainda, ele vai te fazer a mesma pergunta, porque ele não sabe ainda responder essa questão. Na medida que a gente tiver pessoas usando o Bob, perguntando para o Bob, a gente vai conseguir olhar aqui quais são as principais questões que estão sendo perguntadas e a gente vai montar uma resposta automática para elas. Então, por exemplo, como é que eu uso os dados patrocinados? A programação já tem, mas uma possibilidade seria qual é a programação de amanhã? Enfim, a gente vai vendo o que está entrando de pergunta e a gente vai montando uma resposta para as perguntas que estão surgindo. Então, 2 pontos importantes que o secretário mencionou. O Bob ele vai aprender com o uso de vocês. O que for perguntado e ele não souber responder ainda, a gente está acompanhando aqui todo dia e a gente vai montar uma resposta. Vocês vão perceber que o Bob, daqui a 2 semanas, ele já vai saber bem mais coisa. E assim vai. A gente espera que daqui a algum tempo o Bob ele saiba responder muitas e muitas dúvidas do Centro de Mídias. Tiago, acho que só para mostrar o que você estava dizendo, eu entrei aqui no Bob, aí ele perguntou se eu sou aluno ou responsável por um aluno de qual série. Aí eu respondo, ele me sugere algumas perguntas, que são essas que ele já sabe, né, Exatamente. Tiago? E, às vezes, é a dúvida da pessoa que entrou, e, se não for, tem isso que o Tiago colocou. Aos pouquinhos, ele vai aprender. Então, também é importante fazer as perguntas, né, Tiago, para a gente poder mapear elas. Exatamente. E um ponto importante também, que a gente está colocando de pé nos próximos dias, é que, na medida que ele não sabe responder uma pergunta, ele vai sugerir você mandar um e-mail para o nosso canal de suporte do Centro de Mídias, mas ele também vai colocar já uma pessoa física ali no chat para te responder. E aí isso acho que é uma evolução bem legal, né? Então, se ele não sabe responder, ele direciona para um atendente que vai te responder ali dentro do próprio chat do Bob. Eu queria, aproveitando que o Thiago está aqui, não pode deixar a imagem aberta, por favor, aparecendo? É porque agora ele botou errado ainda, né? Vou chamar a atenção porque a máscara está na posição errada, Minha senhor esposa Thiago. está me vendo de casa, eu acho, né? Não, ele veio de máscara, mas todo mundo aqui está obrigatório a usar máscara, que eu tenho a minha guardada quando eu saio. Lembrando que a máscara é para a gente proteger os outros. Aqui, quando a gente vai falar, a gente não está necessariamente usando a máscara, mas é só para entender, a gente tem uma série de protocolos aqui que são importantes para proteger ao máximo. Tem risco? Lógico que tem, né? Sair neste momento tem algum risco sempre de pegar, mas a gente está sempre buscando criar protocolos claros para todos, e agradeço a todas as equipes de todos que estão aqui nos ajudando neste momento. Então, voltando aqui, Thiago, eu comentei aqui quando o Caetano estava aqui sobre o desenvolvimento de um aplicativo para ajudar nas avaliações, e aí tem alguns credenciamentos, chamada pública aí que a gente fez também para ajudar, mas a gente está falando de ter o nosso, e tem 2 coisas que eu queria abordar.
é o desenvolvimento desse aplicativo, mas também é o desenvolvimento do nosso diário digital, que mudou muito, né? Na segunda-feira brincamos um pouco, você estava lá do meu lado, mas não estava com o microfone. Diário, a gente fez um grande esforço no ano passado, teve um grupo controle de 2.500, 3.000 professores que ficaram usando durante o ano, que iam criticando, a gente foi melhorando. A gente está tendo feedbacks de melhora ainda, logicamente, tecnologia, tudo que é feito em tecnologia é feito para a gente estar melhorando. Mas o que a gente pode esperar? Agora tem o Bob chegando aqui para nos ajudar no autoatendimento, mas temos o centro de mídias chegando. O que vem também em tecnologia para uso de avaliação? Como é que vocês estão pensando nisso e no cronograma mais detalhado? Perfeito. Então, vamos lá. Acho que quem usa o diário de classe aí percebeu que mudou muita coisa, né? Então, em termos de número de usuários, né? A gente tinha até o ano passado 10 mil usuários ativos no diário de classe. Hoje a gente tem mais de 50 mil pessoas usando o diário de classe. Então, acho que já é um sinal de que está chegando em mais professores. Então, vocês já conseguiram perceber, né, que a gente teve uma série de avanços aí em relação às eletivas, à própria avaliação, ao registro de aula. A gente tentou melhorar muito as questões que tinham de sincronização. Nos próximos dias, aí, talvez essa semana ainda, ou no começo da próxima semana, a gente vai ter o diário de classe também com os dados patrocinados. Isso vai valer também em breve para o Minha Escola SP. Então, aí, quem usa o diário de classe, aquela ferramenta de sincronizar, até deixa de fazer um pouco de sentido, né? Porque a sincronização ela servia para quando você estava sem internet ali e você queria esperar para ter uma rede Wi-Fi para fazer a sincronização. Agora, com os dados patrocinados, a gente vai ver uma forma de estar sempre sincronizando, né? E não ter aqueles problemas de sincronização que vocês já devem ter percebido em alguns momentos. O que está chegando aí para o diário de classe? Com o apoio da Coped, a gente já incluiu algumas questões novas na hora do registro de aula, né? Então, pergunta ali qual ferramenta que você usou tecnológica na aula, você consegue fazer uma ocorrência. A gente está trabalhando agora no módulo de ocorrências também. Então, a gente quer criar um módulo no diário de classe onde você consiga, por exemplo, registrar qual é o dever de casa de um aluno. E aí, lá no Minha Escola SP, tanto o aluno quanto o responsável que usa o Minha Escola SP vai receber uma notificação com esse dever de casa. Isso pode valer para dever de casa ou qualquer outra ocorrência da escola, né? Então, um evento da escola, festa junina, o aluno precisa trazer o material para a próxima aula, você vai conseguir registrar ali no diário de classe e o responsável ou o aluno lá no Minha Escola SP vai receber a notificação e o comunicado. A gente está trabalhando nisso e a gente está trabalhando também talvez a gente tenha já alguma devolutiva nas próximas semanas, no módulo de programação no centro de mídias. Então, é um módulo que você vai acessar lá, você vai escolher o dia da semana, né, o dia da aula, e aí você vai ver a programação para as séries que você dá aula, você vai conseguir ver toda a programação para as séries que você dá aula. Vai conseguir acessar o plano de aula, e inclusive a gente está trabalhando para você conseguir ver essa aula, o repositório dessa aula, caso ela já tenha passado, isso tudo com os dados patrocinados. Então, são esses dois desenvolvimentos principais. Lá no Minha Escola SP tem uma coisa muito importante também, que é o assunto que foi discutido aqui, que é o das avaliações, né? Então, a gente está criando um módulo dentro do Minha Escola SP para que o aluno consiga fazer uma avaliação. A gente vai começar com as APs, né, que já tem um formato mais padronizado. Então, isso quer dizer que a gente consegue registrar uma AP e vai aparecer para o aluno no aplicativo, ele vai conseguir fazer a AP, isso com dados patrocinados também. Mas a gente está querendo evoluir para que o próprio professor, da mesma forma como você faz lá no Google Classroom, né, ou no Teams, consiga criar uma avaliação e enviar para o aluno dentro do Minha Escola SP. Esqueci um ponto importante também que já está pronto, que é bem legal, que é o seguinte: quando você registra falta para um aluno no diário de classe, ou registra uma avaliação, o pai desse aluno recebe uma notificação. Isso está pronto agora, a gente acabou que não usou, né, porque ficou pronto nesse período que a gente não está tendo aula presencial, mas, se eu não me engano, se o aluno tiver falta em 2 dias seguidos, o pai recebe uma notificação lá no Minha Escola SP. Isso vai valer também para resultado da avaliação. Então, o aluno tirou um 10, por exemplo, a gente vai enviar essa notificação para o pai. O aluno tirou uma nota abaixo da média, o pai vai receber essa notificação também. Isso é aquela lógica que é super importante, né? A gente acaba muitas vezes marcando, né, o aluno
pelo lado negativo, porque está mal, porque não está. Isso foi uma discussão. Eu até sempre dei o exemplo, num dia que eu fui lá ver as notas do meu filho lá na escola, já há alguns anos atrás, ele morávamos em Brasília ainda. Aí cheguei na escola, ele estava apanhando um pouquinho lá em matemática, e aí a gente foi falar com o professor de matemática. A orientação era falar com o professor que precisasse mais, né? E por acaso encontramos um outro professor no corredor, que era o professor de geografia. E aí o professor de geografia, a gente apresentou, olha, nós somos os pais do Arthur e tal, vim aqui ver como é que está e tal, mas em geografia parece que está tudo bem, né? Daí o professor olhou assim com um olhar do tipo, nossa, vocês são os pais do Arthur? Nossa, o Arthur é um menino maravilhoso, ele é incrível em geografia, sabe isso, faz aquilo, não sei o que e tal. E é muito legal, eu fiquei tão feliz naquele dia por ter esse feedback, porque às vezes você chega na escola e diz, olha, teu filho não está bem aqui, e ele vai superar, com apoio vai superar, tanto da escola quanto da família. E é importante ter esse reforço positivo. Então, logicamente, fazer os alertas são necessários, mas a gente também levar para a família, de um jeito, é trazer a família. E mostrar que nem todo mundo é igual. Né? O menino que é espetacular em matemática, talvez não seja espetacular em história, e ok. E a gente vai ter dar o máximo possível para que ele tenha o básico em todas as ferramentas necessárias, mas é natural que todos nós tenhamos algumas áreas que somos melhores. Eu queria, antes de voltar aqui com o Thiago, porque aí eu vou entrar aqui no tutorial do Google Classroom, é você ou é o Marcos que vai explicar? É o Marcão Tuber? Então, antes de chamar o Marcão Tuber para cá, aqui no início da transmissão eu vi que algumas pessoas falaram, olha, internet patrocinada não funcionou. Quando a gente manda alguma atualização, pode ter tido algum probleminha. Neste momento, nós identificamos que está funcionando. Se você teve algum problema, eu aconselho, sai do aplicativo e entra de novo. Só lembrando, tá, gente? A internet patrocinada é na 3G, certo? Quando você, por exemplo, aqui no iPhone, você baixa aqui, você olha, aparece ali as letrinhas VPN. No Android também é assim, Marcos? Aparece uma chave no Android, uma chave ali em cima, que está patrocinado. Geralmente, sempre quando entra, alguns segundos depois, dá uma mensagem, internet patrocinada ativa, né? Quando você entra no aplicativo. Mas, então, se teve algum problema. Lógico, aqui, por exemplo, a professora Cristiane está falando, vivo ruim. Aí não dá para a gente resolver estes problemas. Né? Mas, enfim, é só para dar essa dica, porque eu acho que é importante. A gente botou já deu uma chamada lá agora para ver se teve algum problema, quanto tempo ficou fora do ar, eventualmente, se ficou. Tem essa questão que o secretário mencionou que é bem importante. Então, se você está numa rede... Eu tenho que cortar meu cabelo, né? Acabei de perceber isso. Se você está numa rede Wi-Fi... É bom que você percebeu e outras 10 mil pessoas também perceberam isso, logicamente. Se você está numa rede Wi-Fi, ele vai consumir os dados da sua rede Wi-Fi. Então, às vezes, a pessoa acompanha em casa, né? A gente tem os dados de consumo lá da net, sei lá. Você vai ver que vai consumir, de fato, os dados da rede Wi-Fi. Ele só consome os dados patrocinados quando você não está numa rede Wi-Fi. Você está na rede do seu próprio celular, lá 3G, enfim, 2G. E aí é muito importante perceber isso. Se está patrocinando, tem uma chavinha ali em cima no Android. Então, onde aparece, né, aquele símbolo do Wi-Fi, quando você está no Wi-Fi, aparece a chavinha quando você está nos dados patrocinados. E no caso do iOS aparece o símbolo VPN. Então verifiquem isso, caso não esteja, saiam do celular e entrem de novo. Gedeão. Professor Gedeão? Gedeão. Professor Gedeão, e ali embaixo a professora Leila realmente dizendo que tem que cortar este cabelo. Né? Então, fica a dica. Aliás, tem outras pessoas da equipe que estão por aqui. Se o Vitor estivesse por aqui, eu já chamava também. Tá? Tem uma galera aí, né? A gente que optou pela cortar a máquina já está melhorzinho. Não pode nem fazer piada com o chefe, né? Esse é o problema. Não, no meu caso, eu não tenho nem franja para ficar difícil, né? Eu já resolvi esse problema. A natureza já resolveu este problema de forma maior, né? No meu caso. Tiago, muito obrigado. Eu queria trocar agora aqui. Higieniza o microfone enquanto ele vem aqui, por favor, gente. Não vamos... obrigado. Enquanto o Marcão se prepara, eu queria responder algumas outras coisas aqui.
Bom, primeiro tem uma professora aqui que escreveu assim, estamos com fome, a professora Luísa escreveu. Eu disse, professora, eu também. Então, basicamente, eu também não almocei, também estou aqui. Mas lembrando, não é obrigatório. Você pode estar almoçando, pode estar descansando, pode sair agora. Se você, tá uma droga, isso, conversa não me leva a lugar nenhum, vou sair. No problem. Isso aqui não conta para nada. Não temos problema de entrar e sair na hora que vocês quiserem, tá, professora? Fica super, super à vontade. A ideia aqui é sempre bate-papos e estar retornando. Tem temas que eu estou voltando todos os dias, né? Vou falar de 2 agora aqui, que tem voltado bastante. Venho sempre tentando trazer algumas atualizações. Para mim tem sido muito importante, porque eu pego a sensibilidade dos problemas, das coisas que vocês estão trazendo aqui. Então, para a gente, pelo menos para mim, está sendo super importante. Mas, por favor, não é obrigatório para nenhum professor, professora, coordenador, dirigente, ninguém. Quando for obrigatório, nós vamos informar, porque é para um planejamento, para alguma coisa, vai, ok, mas neste momento não é. Aliás, assim, o planejamento, que a gente vai ter a semana de planejamento lá, mais para frente de novo, aí sim a gente vai ter uma oportunidade de estar com todos os professores, aí convidando todos também para estarem juntos. Mas aqui, por favor, não é obrigatório, tá? Eu queria falar que tem bastante gente falando aqui do notebook, né? Eu acho que esse é um tema, eu tenho falado todos os dias. A gente está fechando, aí a pesquisa, né? Teve gente que apareceu nos debates de chat, tablet, notebook. A gente está pensando num modelo que cada vez mais as pessoas possam escolher qual da opção, enfim, como é que a gente vai fazer esse processo. Então, avançamos. Hoje eu tive uma reunião importante, amanhã tem uma outra reunião, porque a gente tem um problema sério aí de financiamento. Nesse momento, a nossa arrecadação está despencando, então eu preciso ter suporte. A gente está olhando, inclusive, possibilidade de financiamento em relação a isso e tudo mais. Então, a todos que fizeram, não vou ler aqui, bastante pessoas perguntando sobre notebook. Aqui, por exemplo, a professora Sônia perguntando, toda sala vai ter notebook para fazer, por exemplo? Eu, particularmente, a minha ideia é que todo professor tenha um equipamento que ele possa fazer. Ou notebook, ou se ele já tem um notebook, pode ser um tablet, enfim, tentar encontrar isso. Mas a gente vai fazer uma pesquisa com vocês lá na sede, lembrando que a gente está aprimorando. Aqui tem uma pessoa que até escreveu de novo aqui, sede ruim. Deixa eu sair e entrar aqui, porque minhas perguntas não atualizaram também. Então, vai ter alguns ajustes. Aliás, aqui, sede primeiro bimestre fechada. Aqui o professor William comentou, Caetano, sede primeiro bimestre fechado. Oi? Tiago, então, Tiago sabe responder, então explica para a gente que eu respondo, senão vai ter que limpar o microfone de novo. Então, professor William, obrigado pela pergunta. O Tiago está explicando aqui que como tinha uma previsão de fechamento da data e tal, o sistema acabou fechando, por conta que era meio de abril, meados de abril, não era, Tiago? Mas ele vai ser reaberto e atualizado, certo, gente? A gente está em procedimento, então, daqui a uns dias a gente tem, nós teremos novidade. Então, professora Tatiana bota aqui em caixa alta, gritando aqui comigo, não tenho notebook nem dinheiro para comprar. Então, é exatamente isso que a gente está discutindo, como que a gente ajuda os nossos profissionais, porque é fundamental, certo? Aqui até a professora Valéria bota embaixo, financiamento. A gente está trabalhando para encontrar uma solução, que eu estava dizendo aqui, neste momento, com todas as dificuldades, nós temos uma prioridade 0, né, que já vou já entrar no outro assunto aqui, que é folha de pagamento, mas é sempre o pagamento do salário de todos nós, né? Vocês são primeira prioridade nisso. Tendo
esse ajuste, e vou ser muito claro, por exemplo, a gente está estudando ter um financiamento com o Banco Mundial, com outras possibilidades para a gente ter esse avanço tecnológico. Então, acho que isso espero ter aí nos próximos dias algumas soluções que a gente já possa conversar com mais detalhes. Mas essa pesquisa vai ser importante, né? Elizabeth até botando aqui, notebook é melhor. Pois é, mas daí tem aquele professor que já tem, então ele pode optar eventualmente por outro equipamento. Então a ideia é que você entrar lá na pesquisa e dizer, olha, eu prefiro um notebook, eu prefiro algo assim. Tá bom? Então, só peço paciência, tá, gente? Eu não consigo gerar isso do dia para a noite e não tenho dinheiro hoje para comprar para todo mundo, então estou tentando gerar receita para que a gente possa fazer essa ação com todos, certo? Aqui a professora Fernanda falando, pagamento do quinquênio atrasadíssimo. Professora Fernanda, não sei o porquê que está atrasado este quinquênio, vou verificar, não é para estar. Aliás, pecúnia também, quem é para entrar com os pedidos e tudo mais, tá bom? Então, aqui a Meire agradecendo que eu respondi a pergunta. Eu peço desculpas quando eu não respondo todas, tá, gente? Eu estou tentando. Aqui a professora Vanessa gritando aqui comigo também. Gritando porque bota em caixa alta, tá? Coordenadores sobrecarregados, socorro. Vamos olhar para isso. Aliás, aqui alguém falou assim, olha, coordenador por área do conhecimento. A gente já tinha um projeto, já estava caminhando, agora a gente vai ter que repensar, né, por conta de despesas. Então, a gente vai olhar também a situação, os coordenadores são muito importantes. A gente quer ter coordenador nas escolas, mas também ter um coordenador por área do conhecimento, nem que não é que vai ter gratificação, mas ter algumas horas dedicadas a auxiliar a organizar o ATPC com os colegas, certo? Isso é bem importante. Tinha uma pergunta aqui que eu queria... aqui, voltamos. Em relação à folha de pagamento, eu falei bem no iniciozinho, e vou repetir. Inclusive, eu estou com todos os coordenadores aqui, citei o nome, inclusive, deles que estão aqui. Eles ficam à disposição aqui, porque, dependendo do tipo de pergunta, eu não sei todas, eu peço ajuda. Às vezes o pessoal aqui, eu olho para eles aqui no auditório mesmo, está todo mundo espalhado, pergunto, como foi com o Thiago aqui, ele vem, grita no meu ouvido aqui, eu replico para vocês o que eu não sei, que é natural, mas a Cristi, por exemplo, e a equipe da CGRH não estão aqui, porque ontem fizemos uma força-tarefa muito grande de mapeamento e identificação de problemas, e temos vários tipos de problema. Tem algumas soluções que não vão aparecer visíveis aí no Olerite, eles serão num pagamento específico feito no meio do mês de maio, e algumas situações serão regularizadas e entrarão no pagamento do mês de junho. Nós vamos dar retorno para todos vocês que estão em situação. Porque eu tenho situação desde o seguinte, por exemplo, a carga horária, secretário, eu recebi errado, porque eu tenho 32 aulas e eu recebi por 24, certo, mas aí é porque lá na escola, eventualmente, pode ser um dos problemas, não foi alimentado as 32 aulas, e aí a gente, como o sistema gera a partir disso, esse é um problema. Então, estamos cobrando procedimento de mapeamento das diretorias para esse problema. Eu sou de escola em tempo integral e o GDPI, por exemplo, teve problema. Todas as escolas novas que entraram no GDPI, no início do ano tiveram um problema, e temos um número grande aí, 3.000 professores aproximadamente, que tem ainda algum problema de pagamento. Acreditamos que vamos resolver isso, é o maior grupo, vamos resolver isso agora na metade do mês, por isso que a Renilda, a professora Renilda, nossa chefe de gabinete, a Cristi, estão dedicadas exclusivamente a isso. E tem outros em números bem menores, mas são problemas relevantes, porque não dá para a pessoa não receber. Tem algumas pessoas perguntando sobre desconto. Secretário, eu fui descontado de determinada coisa. Temos que olhar daí caso a caso o que é. Mas, dependendo do que for, é procedimento padrão, não tem nada a ver com o momento. Recebeu férias e depois não teve férias. Tem gente que me parece que teve algum desconto. Então, tem algumas coisinhas de ajuste que a gente ainda vai estar fazendo. Certamente, esta semana a gente consegue fechar.
Nós estamos tendo agora, neste momento, a Renilda fazendo uma reunião com a Fazenda, inclusive para fazer alguns ajustes, e durante a semana a gente vai estar trazendo novidades. Até vou pedir para vocês deixarem na agenda da Renilda, para ela estar aqui comigo amanhã, para a gente falar sobre esse tema, tá bom? Já Henrique está aí. Tem alguma coisa mais, Henrique, que foi tratada com os dirigentes, que eu esqueci de resumir aqui, sobre essa parte de pessoal? Estamos levantando todos os erros de pagamento. Inclusive, vamos ter o registro de ocorrência que vocês fazem, vocês professores. E categorias específicas para a gente corrigir o problema. Uma coisa que, de novo, né, esse problema é num número que é significativo, e mesmo que fosse uma pessoa, é significativo porque é direito da pessoa e precisa receber. Mas a gente está tentando encontrar, por exemplo, conseguir mapear melhor isso tudo. Então, está dentro do que eu já tinha falado. Obrigado, Henrique, que também está aqui com a gente. Google Classroom. Tutorial. Senhor Marcos. Tutorial. Vamos lá. Primeiro, antes do tutorial. Camarada, você que tem iOS. Vamos lá. Parece que foi autorizado agora pela Apple, é isso? Isso. O primeiro aplicativo, que é o dos anos finais. Dos anos finais ensino médio. O dos anos iniciais ainda está, porque lembrando, temos 2 aplicativos. Mas o Google Classroom para o 6º ou 9º ensino médio foi autorizado. Então, a qualquer momento começa a aparecer para atualizar, mas vai ter que atualizar. Você vai ter que entrar lá na loja da Google, na Apple Store, e botar para fazer. Ainda não está aparecendo, deve demorar mais 1 hora por aí. Assim que começar a aparecer, a gente já vai avisando aqui também vocês. Mas hoje certamente sobe. Lembrando que para o Android, ele já aparece fora da sala de aula aqui, né? Aqui embaixo, não é nessa tela, né? Isso. Na tela inicial aqui. Eita, que eu saí tudo agora aqui. Na tela inicial aqui, pode mostrar mais próximo, embaixo, no canto direito, embaixo, aparece o Google, no meu não aparece porque é da Apple, mas aparece o Google Classroom, e aí, de novo, nós vamos falar do tutorial, vou já passar a palavra para o Marcos mostrar, inclusive, aqui na tela, e depois ele vai falar dos vídeos e tudo mais que a gente vai fazer. E, de novo, sexta-feira eu quero 2 professores aqui no estúdio, professores ou professoras, né, que estejam aqui com a gente, para falar do uso pedagógico desta ferramenta. Antes que professores me perguntem, mas é obrigatório usar o Google Classroom? Não, é uma ferramenta a mais para vocês. E por isso que os tutoriais aqui são importantes. Agora, é uma ferramenta bem legal, que tem muitos professores que aconselham muito a ser utilizado. A gente também aconselha a utilizar. Talvez até organize um pouco mais. E aí a gente tem, antes de passar para o Marcos, para explicar isso, a gente tem uma diferença importante, certo? O centro de mídias, quando a gente tem a aula ao vivo, com horário dedicado, a gente está falando de educação síncrona, ou seja, o professor está aqui no estúdio e o aluno está ao mesmo tempo assistindo. Então, a sincronia está existente naquele momento. E tem a forma de trabalho que ela é assíncrona. E o Google Classroom poderá utilizar o professor que quiser ter este assíncrono, e documentando, dando outras possibilidades para os estudantes. Então, acho que isso é uma coisa super importante. Por isso que a gente está falando, o professor está mandando. Tem professor que está usando no WhatsApp. Ele poderá dizer, aluno, vai lá, procura o seu e-mail, entra, porque agora no aplicativo eu vou te mandar tarefas e orientações via Google Classroom. Você não precisa, por exemplo, eu não quero usar mais o meu WhatsApp, é muito difícil e tudo mais, só quero quando for alguma coisa específica e eu sentir necessidade. Ok, pode usar, por exemplo, essa ferramenta. Então, ela traz uma série de possibilidades, e melhor do que eu falar, por isso sexta-feira eu trago alguns professores, amanhã eu vou falar do Conviva, de algumas coisas importantes que a gente já fez e tudo mais. Vou soltar o resultado, derrubei minha máscara no chão agora, que invalidou tudo. Vou soltar o resultado de uma pesquisa, não sei se vocês lembram, a gente fez uma pesquisa com alunos sobre bullying, sobre uma série de situações com alunos, professores, com toda a rede, né?
com mais de 1.100.000 pessoas respondendo essa pesquisa. Eu vou divulgar amanhã o resultado por escola para vocês, então já estou adiantando sobre isso. Vocês vão poder acessar aí dentro da sua escola como é que é o seu resultado, para ajudar a fazer esse planejamento. Acho que a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso para esse tipo de situação. Mas vamos lá, Marcos, o que tem aí? Já temos aí um tutorial, onde é que as pessoas encontram? Como é que está isso, Marcão? Vamos lá, boa tarde a todos. Vou tirar o fone aqui, senão acaba me atrapalhando, me ouvindo também. Bom, o primeiro, falar sobre o tutorial, ele já está disponível lá no site do Centro de Mídia, sp.educacau.sp.gov.br, tá? Entrando no site, vai ter lá, você vai abaixar a tela e ele vai estar lá, baixe o guia do uso do Google Classroom. Ó, gente, é muito importante que esse tutorial, ele começa como criar a sua sala de aula. Porém, a gente está fazendo esse processo automaticamente, tá? A gente vai dar o play da virada hoje, porque a enturmação ela é bem complexa de fazer, porque a gente não está fazendo só por turma, a gente está fazendo por série também, porque a gente consegue ter um professor naquela, criando automático, né? Um professor responsável por aquela turma. Então, a gente está criando por disciplina. Então, a gente vai dar o play hoje à noite e, claro, ele tem um tempo de criação disso tudo. Pode ser que amanhã, durante o dia, vai aparecendo para vocês, porque ele demora. Para cada play que a gente dá, ele tem que fazer vários processos e a gente tem que ficar monitorando para não dar nenhum erro, tá? Basicamente, lembrando, né, nós temos mais de 100.000 turmas, não é isso? Chega próximo com as disciplinas, passa de 1 milhão. Então, serão 1 milhão de turmas que vão subir no Google Classroom dentro do aplicativo. Isso é muita informação. Então, o sistema vai subindo, mas está subindo de todas as séries. Quando chegar também na educação infantil também vai ter. Lógico que a utilidade disso na educação infantil sempre, na educação dos anos iniciais, aliás, desculpa, é diferente, né? A criança é menos autônoma, você pode trabalhar mais com a família, com o jovem mais autônomo fica mais fácil de trabalhar com ele, enfim. É super bacana entender estes processos. Vai ter problema, gente? Eu falei ontem, vou repetir hoje, para amanhã vocês não me dizerem, mas está tendo problema com o Google Classroom. Aliás, vocês vão ter que me dizer igual. Eu sei que vai ter, assim como eu já adiantei que vai ter o desafio do cronograma, que vai acontecer uma remarcação, vai acontecer, gente. A gente está subindo aí, ó, o Marcão, né? Porque eu falei mais de 100.000, são 100.000 salas de aula, mas aí você tem as outras formas de enturmação para o professor, por disciplina e tudo mais. Mais de 1 milhão, é certo, gente, é 100% de certeza que vai faltar um aluno, que é 100% de certeza que vai ter aluno a mais, é 100%, e a minha turma não apareceu, como é que a gente vai resolver? Tudo isso a gente vai precisar da ajuda de vocês, e compreensão de que é um processo e, enfim, a gente sabe que vai ter muita coisa, ok? Mas vai ter desafio nisso. O tutorial deve ajudar um pouquinho e a gente vai fazer bastante formação sobre isso aí nos próximos dias, para quem quiser utilizar também, porque isso vai dando mais liberdade, mais condições para você, professor, trabalhar com seus alunos e ir documentando. Isso poderá ajudar depois o processo de documentação. Vai lá, Marcão. Um exemplo, pelo que o secretário comentou, se o aluno não entrou na sede e não criou o e-mail dele, por exemplo, esse aluno não vai estar ali no grupo, né? Então, o aluno vai ter que entrar na sede para fazer a criação do e-mail dele, aí automaticamente ele é enturmado lá no grupo do Classroom, tá? Então, são esses detalhes assim que às vezes pode confundir um pouco, tá? Mas isso é coisa que a gente vai implementando e a gente vai falando para vocês como que está ficando, tá bom? Então, retomando, o tutorial ele já está disponível lá no site do Centro de Mídia SP, tá? Aqui no final também eu posso jogar ele aqui no chat. Quando terminar aqui a nossa conversa, eu coloco ele disponível para vocês baixarem aqui também, tá bom? Então, o que tem nesse tutorial, tá? Eu vou passar rapidamente por ele só para vocês terem uma noção de como que é. Primeiro, você pode acessar o Classroom pelo computador também,
Só que lembrando que pelo computador a gente não faz o patrocínio do dado, tá? Então, pelo computador você também acessa. Então, ali a gente começa mostrando como acessar pelo computador e, em seguida, a gente já mostra, pode abaixar um pouquinho, como que entra pelo site. Lá no computador, se você colocar no próprio Google e escrever Classroom, ele já vai lá para o site, aí você vai clicar em Login e vai utilizar. Lembrando, gente, que tudo isso que a gente está fazendo não são nos e-mails particulares, tá? São nos e-mails que a secretaria disponibiliza através da sede, que é o e-mail @prof para professor e @al para aluno, tá? Lá na sede tem lá falando qual é o e-mail Microsoft, qual é o e-mail Google, tem que usar o e-mail Google. Isso é super importante. Eu, por exemplo, tenho um e-mail do Gmail. Eu consigo ir lá e criar uma sala de aula no Google Classroom? Consigo, mas não vai ter os dados da turma, não vai ter os e-mails, não vai ter nada isso ligado. Então, precisa ser. Isso, para aquele que já usa um Gmail particular, vai ter de fazer, de alguma forma, essa transição. Isso é super importante, tá, gente? É uma coisa importante para lembrar. O patrocínio de dados é com entrada exclusiva pelo aplicativo, tá, gente? Nós não conseguimos ainda patrocinar dados do que está em sites, especialmente do próprio Google Classroom. Eu teria que patrocinar todo mundo. Foi o jeito que a gente conseguiu patrocinar dados nesse momento, entrando tanto para o aluno, porque não adianta eu botar disponível para vocês e não ter para o estudante também. Então, tanto para o aluno quanto para o professor, precisa entrar pelo aplicativo, certo, gente? Tem muita coisa para melhorar. Enquanto a gente não conseguir resolver esse serviço de web, acho que é importante a gente deixar isso claro para vocês. Então, continuando aqui, pode abaixar um pouquinho aqui a nossa apresentação. Pode mais, pode mais. Bom, acho que não acabou não... pode descer mais um pouquinho, pode descer mais um pouquinho. É aí mesmo. Até a próxima tela. Bom, gente, aí é como que está aparecendo lá dentro do centro de mídias, tá? Então, você vai descer até o final do aplicativo, pode descer um pouquinho. E ali, ele tem a aba do Classroom. Então, tanto para o aplicativo quanto para o site, é o mesmo login, a mesma senha, tá? Então, dentro do aplicativo, ele vai aparecer aí o Classroom embaixo, e quando o aluno estiver dentro da sala, e o professor também estiver dentro da sala, assistindo a aula, também tem lá um íconezinho do Classroom, ou seja, o aluno não precisa nem sair da aula para ele conseguir ver o Classroom, tá bom? Então, no aplicativo ele aparece a tela de login igualzinho aparece no site, que é para fazer o seu login. Então, professor, né, ali está um exemplo, professor @prof, .educacau.sp.gov.br para o professor, e o do aluno é o @l. Esse primeiro tutorial que nós fizemos, ele é do professor para o professor já ir criando as turmas, e aí a gente já está produzindo agora o dos alunos, que também vai ter um separado que é dos alunos, tá? Porque o professor cria a turma e o aluno entra na turma, é diferente, tá bom? Então, aqui essa página mostra como que o professor faz para criar a sua turma, tá? Então ele vai clicar ali no maisinho, lembrando que o procedimento é igual, tanto no aplicativo quanto lá no site. E tem gente perguntando assim, se eu fizer um, vai aparecer no outro? Sim, porque eles estão sincronizados na nuvem, então o que você fizer no aplicativo, ele já aplica no que você vai ver no computador, e assim vice-versa, tá? O aluno quer ver pelo computador e não quer ver pelo aplicativo. Lembrando que não será patrocinado, mas ele também pode. O que ele vê no aplicativo, ele também vê no computador, tá bom? Então, pode descer mais um pouquinho. Pessoal, uma coisa muito importante, quem ainda não acessou o aplicativo tem que fazer, tá? Quando você abre o aplicativo... O professor está pedindo para falar devagar. Desculpa. Que nem todos têm habilidade. Mas a professora Fátima tem... isso vai ficar disponível para vocês, tá bom? E a gente vai melhorar, inclusive vai ter, como eu disse, vamos ter outros tutoriais aqui para ajudar
de novo para aqueles que desejarem. Vai lá, Marcos. Desculpa, professora, vou falar um pouquinho mais devagar, sim. Ó, dentro do aplicativo, na hora que você abre a primeira vez, tanto no site ou no computador, ele vai aparecer essa telinha para vocês, que é o Bem-vindo ao Classroom, para você fazer a introdução, tal. A tela seguinte já vai mostrar para você fazer uma escolha. Neste caso aqui, para quem acessar hoje, vai aparecer. Você tem que selecionar se você é aluno ou professor. No caso dos professores, selecione o professor, o aluno vai selecionar aluno, tá? Então, esse é a primeira carinha assim que você loga lá dentro do aplicativo. Pode descer. Ali, ó, o maisinho que eu comentei com vocês. Quando você clica naquele símbolo do mais, ele vai te perguntar se você quer criar uma turma ou se você quer entrar numa turma. Ou seja, o professor ele vai fazer a criação da turma, certo? Pode descer um pouquinho. Pode, ali, ó, participar da turma e criar turma. Aí, clicando no criar turma, pode descer. Ali ele coloca as informações, ó. É o nome da turma, a sessão, porque eu não estou conseguindo enxergar daqui, desculpa. Mas coloca o nome da turma, a sessão, o que vai ser a matéria, a sala. Ali é para vocês fazerem a identificação da turma de vocês, tá? Porque vocês podem criar uma turma dessa por turma de sala, tá bom? Que inclusive é como que a gente está criando, só separando a matéria, tá? Pode descer mais um pouquinho. E ali, na hora que você coloca e cria, ele já é simples. Você colocou ali as informações, clicou em criar, ele já criou a sua sala, tá? Que aí é a turma do sexto ano A, tarde, igual tá ali. E ali, descendo um pouquinho mais, ele já mostra como que a gente faz para incluir os alunos. Então, primeiro, você for lá no criar, pode descer. E aí, na hora que ele cria, ele mostra bem na página ali um código da turma. Tá? Então, você vai compartilhar com seus alunos do sexto ano, por exemplo, esse código. Aí os alunos lá dentro do aplicativo, ao invés deles criarem uma turma, eles vão colocar entrar numa turma, que aí eles vão utilizar esse código que você compartilhou com eles. Pode descer. Tá vendo ali? A gente colocou grandão, mas o código da turma do exemplo, por exemplo, é esse que aparece na tela para vocês. Tá? Ele está pequenininho ali, mas quando você acessa dá para ver que é o código. Pode descer. Pode mais. Aí, ó, criou, os alunos começaram a fazer, a entrar dentro do chat, né, dentro da turma, quer dizer, ali você já começa a compartilhar algumas informações dentro da sua turma. Então, você pode colocar mensagens, você pode fazer avaliações, você pode colocar ali materiais para eles acessarem, tá? É importante, pode descer mais um pouquinho, que nesse tutorial a gente mostra como que cria os conteúdos para os alunos, tá? Como que os alunos conseguem acompanhar os materiais, incluindo os formulários secretário, para fazer avaliações. Então, nesse tutorial, descendo no final dele, ele vai ter lá como criar, criar tarefas para a turma. Tá? Então, tá detalhadinho onde clicar, onde fazer. Eu vou mostrar mais isso em vídeos para vocês, tá? Como que faz isso. Só que, como o secretário falou, é muito importante que o professor também apresente o porquê utilizar, né? Eu, por ser técnico, eu sempre mostro como utilizar, e um professor ele tem essa clareza, onde utilizar, o porquê utilizar. Tá? Então, esse é o tutorial que mostra tudo isso para vocês. Eu vou fazer alguns vídeos, as pessoas têm acompanhado, a gente tem também compartilhado lá no Facebook do Centro de Mídias,
É muito importante que vocês sigam lá a nossa fanpage do Centro de Mídias, que todos esses conteúdos a gente também vai postando lá, tá bom? E já podem ir baixando esse tutorial lá dentro do nosso site do Centro de Mídias. Lembrando, pessoal, vamos lá. Primeiro, muita calma nessa hora. O Google Classroom então é obrigatório? Não, não é obrigatório. Aliás, de novo, como eu repeti em outros dias, vou repetir de novo aqui. Muito bom senso, tá, gente? Ninguém é para fazer uma jornada maior do que o seu tempo de aula. Não é para fazer, certo? Não tem nenhuma orientação. Eu tenho 12 horas, 9 aulas, então quanto você vai fazer? 12 horas, 9 aulas, e a TPC na proporção da sua jornada. Ponto. Assim, vamos ter sensibilidade e bom senso sempre nesse momento. Ponto 1, que é super importante. Ponto 2, a gente está apresentando uma ferramenta, essa, inclusive, do Google Classroom, foram muitos professores que pediram para a gente. Tem professores pedindo para patrocinar o Google Meet, para patrocinar o Teams, para patrocinar outras ferramentas. Algumas a gente não conseguiu. Essa a gente conseguiu adaptar, e isso surgiu da semana do replanejamento. Então, está sendo razoavelmente rápido. A gente entende que é uma ferramenta a mais para o professor neste momento que desejar. Eu acho que é uma boa ferramenta, mas a gente bate papo aí com os professores. A gente está, de novo, num processo de melhoria. E aqui eu queria citar a professora Priscila. Ela escreveu assim, às 13h22. Mentira! Sou tarifada direto. Bom, primeiro, professora Priscila, não é do meu feitio, e eu não viria aqui falar uma mentira para vocês, né? Isso fica registrado. Pode ter problema pontual? Pode, mas eu acho que aí precisaríamos ter da sua ajuda, uma demonstração de qual é a operadora, qual é a região, para a gente identificar o problema e ajudar a resolver. Tá, professora? Mas deixando muito claro, quando você está fora da Wi-Fi, quem estiver na Wi-Fi, a gente já falou, vou explicar de novo, quem está na Wi-Fi, se eu entrar aqui na Wi-Fi, deixa de ser patrocinado. Quando eu estou na 3G, tem que ser patrocinado. Tivemos e acontece instabilidade, quando sobe uma atualização, pode ter algum tipo de problema? Pode, a gente está aqui sempre atento para tentar corrigir. Falei sobre isso aqui, alguns professores alertaram, não entrou aqui minha internet patrocinada. Pedi na hora aqui para o Marcos, mandei mensagem, inclusive, para ele, olha isso, o que aconteceu, e disse, no meu também não entrou. Falei aqui para ele, aqui, disse, olha, no meu também não entrou. Alguma coisa aconteceu. Eu saí do aplicativo, entrei de novo, já apareceu a internet patrocinada. É tecnologia, pode ter acontecido algum problema, professora Priscila, mas não é mentira, a gente tem registro de cada uma das pessoas que entrou, quanto tempo é patrocinado e tudo mais. Isso só para deixar assim, super transparente, tenho tentado ser transparente, mas como tem, acredito que uma palavra forte aqui, porque não, como disse, não é do meu feitio fazer isso. Ao mesmo tempo, ali um pouco mais embaixo, o professor Antônio, ele fala o seguinte, como ativar patrocínio dos dados móveis. Professor Antônio, isso é automático. Quando você loga no aplicativo, na internet 3G, 4G, enfim, ele tem que funcionar automaticamente. Ele leva alguns segundos, inclusive para te dar uma mensagem de feedback, ou ficar aparecendo aqui. Se for um iPhone, droga, agora, aliás, agora eu fiz tudo errado aqui. Deixa eu entrar de novo aqui. Até vou fazer ao vivo aqui. Pode aproximar a imagem aqui do meu celular, por favor? Aqui, vou entrar aqui, ó, no aplicativo, certo? Já aqui, vou entrar aqui no canal Formação de Professores para ver vocês de novo. Ó, aqui em cima, ele já vai aparecer, ele vai identificar o usuário quando ele entra e já identifica que é internet patrocinada. Se tiver um problema, que pode acontecer, professores, ele não vai aparecer uma mensagem aqui, o meu agora que conectou aqui. Então, ele tem que aparecer aqui uma mensagem, aqui em cima, vai estar no iPhone escrito VPN, e no Android aparece uma chavezinha, é isso, né? Que eu não pode mostrar no dele, eu não sei se consegue pegar no dele. O pessoal está relatando aqui que estão vendo o desenho de chave que aparece para eles.
Ô, secretário, acho que vale muito. Agora, tem problema, tá, gente? Não é dizendo que não tem problema. Acontece. Como eu disse, aconteceu hoje aqui no meu. Pode ser porque subiu a atualização, pode ser por isso. Agora, assim, o fato de ter problema não pode me dizer que assim, é mentira. Tudo é mentira, então. Então, ninguém teve a internet patrocinada. Então, não é isso, né, gente? Aí eu peço também a compreensão de vocês em relação a isso. Me relatem os problemas. Eu não pedi nenhum momento aqui para não relatar, mas eu peço sempre o cuidado em relação à forma de colocar. Eu não tenho escondido nenhum dos problemas de vocês, vou chegar aqui todos os dias e vou falar, falo sempre dos pedidos, já falei sobre IAMPS nos outros dias, aqui vi uma galera pedindo IAMPS para todos, que hoje não tem para o professor temporário. Eu defendo que a gente consiga, sim, trabalhar com isso, vou tentar conseguir para os demais profissionais, provavelmente nesse período agora, em curto prazo, provavelmente não, professores, né, por todas as questões, inclusive de recursos nesse momento. Então, quero falar também aqui, tem outras pessoas aqui, pessoal falando aqui chinelada. Não é questão de chinelada, gente, é deixar claro, porque eu acho que quando eu erro, eu volto aqui e digo que erro, mas achei importante esclarecer isso, porque senão fica solto lá. Tem outras... ficam outras aqui perguntas, eu estou tentando voltar aqui. Você queria falar alguma coisa? Eu ia comentar, por favor. É sempre importante, quando a gente instala o aplicativo, ele pergunta se você autoriza a utilização da VPN. Tá? É sempre importante, quando você utilizar a primeira vez, ele pergunta lá, você autoriza? Você concordar, tanto no iPhone quanto no Android, ele sempre faz essa pergunta, tá? Então, é sempre importante você concordar, aí ele vai funcionar para você, tá? Aí teve uma professora Regina que falou aqui assim, secretário, mas vocês falaram que a criação de turmas é automática. Realmente, professora, é automática, nós vamos dar o play para fazer a criação, mas como a gente já liberou e tem professores já criando e professores que já querem criar antes de começar o automático que começa hoje, a gente já fez um tutorial para os professores já ir começando. E o que eles fizerem não vai ser perdido, não vai ser apagado. Aliás, tem limite de usuário numa turma? Não, né? Não. Uma coisa importante, o professor também poderá criar formatos de turmas diferenciados, certo? Sim. Vamos lá, se o professor quiser criar... Ele trabalha lá um clube junto com os alunos de um tema de interesse. Não é uma disciplina, mas é um desejo do professor de estar ali com aquele conjunto de alunos compartilhando materiais. É possível. Gente, inclusive é possível ter um Google Sala de Aula de ATPC, para o coordenador poder enviar, por exemplo, materiais de leitura, outras coisas. É possível criar isso. Então, assim... É possível. Dá para fazer a turma da eletiva. Dá para fazer a turma da eletiva, dá para fazer a junção de duas turmas. Eu sou professor. Se eu tiver a turma A, B, C e D, eu vou ter que fazer 4 vezes em 4 turmas. É verdade, eventualmente, se você quiser. Mas aí você vai ter que criar. Isso não subirá automaticamente. Automaticamente está indo cada uma das turmas. Você pode incluir aluno, excluir aluno. A ideia é porque a ferramenta já está liberada, certo, gente? Se vocês já quiserem usar hoje, como disse, desde ontem, foi ontem, né, que liberou, nem me lembro mais, foi rápido. Ontem. Aliás, o tempo passa rápido. Então, assim, tem várias formas de utilizar. Por isso que é legal a gente ouvir professores que já estão utilizando da rede. Eu faço questão disso, primeiro, porque é uma questão aqui, a visão do Marcos, ou até a nossa aqui, ela pode estar limitada sobre as possibilidades do uso da ferramenta. Então, a gente pode convidar alguém da própria Google para ajudar a falar, tirar dúvidas aqui, por exemplo, para sexta-feira, e 2 professores da rede falando como é que ele usa pedagogicamente, ou talvez um professor, um coordenador pedagógico, onde já utiliza, para a gente compartilhar,
que eu acho que seria um momento legal para os que desejarem, certo? Inclusive, secretário, já tem alguns professores escrevendo aqui, compartilhando experiências. Uma dica que veio é que 2 professores podem gerir uma única turma, né? Então, dá para um ajudar o outro, isso também é bem legal, que foi uma dica de um professor que vocês estão vendo bastante aqui, o professor Rodrigo Balini, já mandou para a gente também. Então, vamos trazer, sim, essas experiências, tem vários usos criativos que o Marcos e o secretário mencionaram aqui. Olha só uma curiosidade aqui, gente, olha, quem tem o iPhone aí, né, o telefone da Apple, eu estou aqui na loja da Apple, no meu CMSP, bota aqui bem pertinho, vocês não vão conseguir ler porque fica desconfiguradinho, mas está escrito abrir. Não apareceu, aqui deveria aparecer atualizar, como já apareceu lá no Android. Quem tem Android, já é só, se não atualizou, é só atualizar. Já no do Marcos aqui, já apareceu para ele, diretoria é outro nível, né? Para ele já apareceu aqui para atualizar. Então, para ele já pode botar para atualizar aí, Marcos, que para o dele, feita a atualização, sai do aplicativo e entra de novo, ele vai. Então, por quê? Porque não aparece para todos os usuários ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que as lojas, a Android e a Apple faz, eles vão colocando por lotes, porque se todo mundo, todo o tempo, for atualizar todos os aplicativos, isso daria um bug lá no mundo inteiro, imagina, de todos os outros aplicativos. Então, eles fazem uma espécie de ordenação e vai ficando disponível. Então, o Marcos atualizou, é um a menos, provavelmente entra outro, e já, daqui a pouco, aparece o meu, não apareceu. Quando apareceu do iOS o CMSPI, eu consegui entrar, mas agora não, no primeiro lote. Foi primeiro para o senhor o Foi, CMSPI. apareceu primeiro para mim outra vez do que para o Marcos. Agora o Marcos ligou para alguém lá e reclamou, e agora eu não recebi, ele recebeu. Eu ia Mas aí, você que tem iPhone, então certamente vai, lembrando, a atualização já apareceu para o CMSP, o do sexto nono ensino médio. Vai aparecer durante o dia para vocês atualizarem com certeza, porque quando está assim, vai aparecer para todos os usuários, tá, gente? Só queria dar essa informação porque eu achei legal. Veio uma dúvida aqui da professora Cristina, eu imagino que ela seja professora de MAPEI, que ela perguntou se dá para usar o Google Classroom para fazer tutoria. Dá, um professor pode enturmar os seus alunos tutorados, dá, ótima sugestão, professora. E, Marcão, veio uma dúvida aqui, se dá para excluir turma. Dá? Dá sim. Quando a gente está construindo agora, que cada professor ele é o dono da turma. Tá? Então, ele consegue ir lá e excluir sua turma sim, se quiser, tá bom? Porque eu sei que tem muito professor que já fez toda a enturmação. Se ele quiser ir lá e excluir os outros, também não tem problema, vai conseguir sim, tá? Eu estava conversando aqui com o Thiago no Paralelo, ele me lembrou uma coisa que é muito importante. Alguns usuários da NET estão com problema de acesso na sede, enfrentando intermitência ou, às vezes, não conseguindo nem acessar a própria sede, quem usa a NET. Então, para você que usa a NET aí, a gente já está conversando com a NET, tá? Para que não tenha problema e que eles resolvam isso de acesso da NET para a sede, tá bom? Ah, isso é interessante. Nem eu sabia dessa aqui, estou sabendo agora. Aproveitando que o Marcos falou aí, Marcos, a professora Adriana está perguntando aqui, como excluir uma turma que foi criada erroneamente? Eu não lembro de cabeça aqui agora, mas tem lá... Mas já anotem alguém aí da equipe. Bob, cadê o Bob? Bob, por favor, aí. Anota essa pergunta para a gente colocar numa pergunta para o tutorial, para a gente explicar com mais detalhe, tá, Adriana? Eu adiciono no tutorial. Desculpa, não sabemos responder todas aqui, mas legal a pergunta. Obrigado, tá? Aqui a professora Fabiana fazendo um comentário. Tomara que alunos consigam acompanhar. Então, esse é um detalhe, né? Assim, detalhe, não é um detalhe, né? É um ponto importante. A gente sabe que tem alunos, a gente está lá com a televisão, com o aplicativo, com outras possibilidades. A gente vai ter que receber todos, fazer uma diagnóstica,
fazer uma busca ativa para ninguém ficar para trás, dar oportunidade de recuperação, contratar mais professores, fazer o que for necessário, porque também não é culpa do estudante. A gente está tentando aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente está conectando aqui já no aplicativo 1,5 milhão de alunos por dia, certo? Sem contar professores e outras equipes que estão aqui. Então, a gente está com um número muito grande. E a gente vai ter um processo de divulgação, de alcançar todos os demais, especialmente aí nos próximos dias, porque a gente quer ter mais estabilidade. Esse número está maior do que a gente esperava, inclusive neste momento. Mas a gente vai ter gente, em qualquer hipótese, que não vai ter, porque não tem o celular em casa, porque não tem a televisão. Tem alguns que não têm o celular, mas está acompanhando a aula na televisão. Enfim, uma conjunção de esforços que a gente tem. Então, Fabiana, é um esforço de todos nós. Nada substitui a escola, nada substitui professor na sala de aula com os estudantes, nada substitui os profissionais da educação em conjunto trabalhando com os estudantes. A tecnologia veio para ficar. Aliás, o Centro de Mídias, nossa ideia é que ele fique, mas fique para complementar, para dar um cursinho extra lá para o menino que quer, da rede pública, que quer fazer um vestibular, cada vez mais ampliar outras oportunidades para os nossos estudantes, mas é ampliar, é dar a mais, não substituir absolutamente. E essa, assim, a ansiedade, que eu sei que é de todos nós, é por voltarmos, como sociedade, à normalidade, por todos os aspectos, né? O pessoal que precisa de emprego, o pessoal que precisa trabalhar no comércio, comércio fechado, lógico, tudo isso é muito difícil, mas nós temos que passar por esse momento em conjunto. Secretário, só para reforçar uma informação, a professora Marta perguntou onde esse tutorial está disponível. Então, só para lembrar, já está no site do Centro de Mídias, na home, né? Assim que vocês entrarem na página inicial, já dá para encontrar esse tutorial. E aí a gente vai aprimorando ele, né, Marcão? Isso, e terminando, eu vou jogar ele aqui, terminando a nossa conversa aqui, eu já vou jogar ele no chat para vocês baixarem aqui do chat também. Vocês vão poder baixar no chat agora, daqui a pouco, tá? Aliás, se tu já quiser ir mandando, aí, não sei se tu consegue agora, mas tem duas perguntas, aqui uma pergunta bem legal. Podemos fazer, a professora Lúcia Helena pergunta, podemos fazer turma para alunos com dificuldades? Sim, você pode ter, por exemplo, uma turma de engajamento com determinadas situações. Pode sim, professora. Aliás, excelente sugestão. Aqui o professor Leandro está dando uma resposta que nós não demos. Lógico que ele está resumindo aqui. Mas sobre aquela lá de consegue encerrar uma turma, ele está dizendo que arquivar turma. Então, deve ter alguma coisinha ali, que a gente não consegue ver daqui porque está pequenininho, que é arquivar turma. Obrigado aí, professor Leandro, sobre as dicas, né? O professor Vinícius escreve aqui, lenga-lenga. Professor, desculpa, não é obrigatório, né? Lembrando que este momento não é obrigatório, a gente está tentando fazer o melhor possível, lamento se não está da altura que você gostaria, estamos tentando melhorar. Né? Tem uma galera aqui reclamando da NET. Aqui, pessoal falando de Sodexo também, que é importante. A gente também vai ter essa discussão importante sobre Sodexo. Hoje tem alguns limites que não é da Secretaria de Educação, né? Lembrando que é aquele limite. Aí tem questões de acúmulo também, com PEB 1, com PEB 2, por exemplo, tem problema. Aqui a professora Alcides está falando sobre isso. A professora Vanessa aqui também está complementando, lá no Google Classroom, para acabar com a turma. Arquiva, depois exclui. Galera aqui falando do Bob, lembrando que agora a gente tem nosso sisteminha de ajuda, que vocês podem encontrar. É bacana também compartilhar aqui depois aonde encontra o Bob, está lá no site do Centro de Mídias para ajudar as perguntas. Né? Professora Rose Florencio, readaptada, socorro, secretário. Ou secretário Socorro aqui, na verdade. Ela vai... professora Rose, a gente está com algumas resoluções. Caetano, sobre readaptado, a gente já falou que as atividades são feitas pelos diretores que vão organizar... Oi? São definidas pelos diretores nesse momento de atividade em conjunto, lá com a coordenação pedagógica, quais são os tipos de atividades que cada um dos profissionais devem ter, certo, gente? A gente... delegou.
Aqui a professora Débora, ou diretora, ou coordenadora, não sei, ela está falando, alunos com baixa renda, muitos problemas. É verdade, temos aqui um desafio muito grande, especialmente um determinado grupo de alunos que enfim, difícil de a gente chegar. A professora Ana Luísa, ela perguntou aqui, por que minhas perguntas somem? Professora, não estão sumindo, porque acabei de ver aqui essa sua mensagem, então está tudo certo. E tem alguns professores aqui perguntando sobre EJA. Comentaram que teve alguma programação repetida, então a gente já está verificando isso. Lembrando que a gente tem alguns reprises, mas a ideia é que, durante a semana, toda a programação seja inédita. Então, a gente já está verificando isso, e, a partir do cronograma dessa semana, a gente também vai ter mais detalhes sobre a programação do EJA, o que vai ajudar nessa organização. Obrigada por essa indicação. Vamos cuidar disso. Gente, a gente está chegando aqui no nosso tempo. Eu vou ter que encerrar, porque o estúdio vai ser preparado aqui para uma aula que vai ter agora. Eu quero pedir desculpas novamente aí aos professores, alguém que não tenha gostado, enfim, peço desculpas. Quem não... De novo, gente, amanhã eu vou estar aqui de novo, meio-dia, vou falar um pouco sobre... Vou falar sobre as outras perguntas, como eu sempre faço, mas vamos falar um pouquinho sobre Conviva, sobre a pesquisa. Tem professor que me perguntou, mas onde é que vai estar essa pesquisa? Amanhã a gente vai mostrar tudo isso em detalhe para vocês. Quero falar ao pessoal aí que está falando de aposentadoria atrasada. Realmente temos sim atraso, temos alguns processos que não dependem da secretaria, que a gente está negociando com tanto com a SPPrev quanto com a Fazenda, para a gente melhorar. Tem alguns problemas que são mais localizados em região, enfim. A gente está negociando muito para a gente melhorar este prazo. Alguns processos, por não terem os funcionários presenciais, também tem acontecido alguns problemas. Professora Ângela, por que nunca sou respondida? E eu queria terminar justamente com, pelo menos essa é a sua pergunta. Eu não vi as outras. Porque, às vezes, assim, é muita pergunta, muito comentário, e a gente, aqui a professora Luzia também, falando, me desculpem, não consigo responder todas, eu tento sempre olhar o maior número de perguntas possíveis aqui junto com a equipe, e peço desculpas. Aqui tem o professor Fábio perguntando das eletivas, a gente está tendo as eletivas. Aqui tem a pergunta sobre... aqui tem até o professor André falando, o secretário ressalta nossos elogios. Então, André, geralmente eu passo por cima aqui, agradeço muito, fico muito feliz em todos os questionamentos, mas eu tento ir para as perguntas, porque como são, por exemplo, 11 mil pessoas aqui, eu tento ir para as perguntas que estão aparecendo aqui, né? Então, desculpa aí se eu não consigo atender a todos e se não ficar na expectativa adequada a todos. Aqui o último caso, professor Cássio, seria importante que tivessem algumas aulas específicas para EJA. Tem à noite, professor Cássio, às 8 horas da noite, tem um canal, inclusive, para EJA, mas a gente está melhorando ali até a comunicação, de quando é para anos finais, para quando é ensino médio, a gente acha que ainda tem algumas coisinhas ali para melhorar muito. Eu vou me despedir, porque eu preciso mesmo liberar aqui o estúdio para eles se prepararem para a aula das 14 horas, pedindo mais uma vez desculpas, qualquer coisa, amanhã meio-dia estou de volta aqui com vocês, peço a paciência, a compreensão de vocês, temos muito a fazer, a melhorar, vamos passar por esse momento juntos, e eu estarei aqui à disposição de vocês sempre que for necessário para responder ao máximo e com muita transparência. Um grande abraço, obrigado a todos que estão aqui no estúdio, a toda a equipe, muito obrigado, valeu galera, valeu Bob, tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.